Olá, minhas queridas e queridos estudantes! Hoje nós vamos juntos praticar um pouco daquilo que nós estudamos até hoje. Eu sou a professora Daniele Cristine e te convido a pegar o seu caderno e as atividades que você fez da nossa plataforma SMED GV. Vamos lá? Responda de acordo com os estudos das aulas 1 a 3. Então, o que nós vamos fazer agora é ler algumas atividades e com aquelas aulas que nós estudamos, iniciando aqui pela relação entre os modos de vida nômades e sedentários, vamos responder o que o enunciado nos pede. Vale lembrar neste momento sobre a vida dos nômades e sedentários, bem colocado para vocês, é que os nômades eram os que se movimentavam. Já os sedentários ficavam alocados em um mesmo lugar. Lembraram? Isso mesmo. Então vamos à nossa primeira questão. Marque a opção que define o que é o período paleolítico. Antes de nós lermos aqui cada alternativa, eu quero que você exercite agora a sua memória. Você se lembra ao que se refere ou como é definido esse período paleolítico? O que as pessoas faziam nesta época? Eu vou te dando algumas dicas. Eles se alimentavam de quê? Onde eles moravam? E como era a convivência com a natureza nesta época? São algumas informações importantes para nós lembrarmos aqui o que significa o período paleolítico. Outra coisa, quais eram os conhecimentos da humanidade nesta época? Então vamos ler cada alternativa? Alternativa A é o período em que os avanços tecnológicos facilitaram seu modo de viver. E aí, nesta época, chamada de paleolítico, os seres humanos tinham tecnologias? Por exemplo, máquina de lavar roupa? Não, né? Casas construídas com tijolos? Também acho que não. Letra B, vamos ler o restante. Alternativa B, foi um período de colonização. Alternativa C, período em que os grupos se organizavam para colher e plantar. Olha, essa aqui chegou perto, já está indo. Os grupos, eles colhiam e plantavam, mas eles se organizavam? Era de maneira organizada? Eles falavam assim, vocês vão lá e caçam, você cozinha e a gente come. Era tudo organizado? Vamos lá. E eles colhiam mesmo, já sabiam plantar nesta época? Acredito que não. Alternativa D, o período da história que começou com os primeiros hominídeos e se estendeu até o desenvolvimento da agricultura, também chamado de Idade de Pedra Lascada. Conseguiu descobrir? Alternativa D. Por quê? Vamos relembrar? Primeira coisa, foram os primeiros homens que existiram, certo? Os primeiros hominídeos. Ela se estendeu até o desenvolvimento da agricultura? Sim, porque nesta época o ser humano ainda não sabia plantar e colher. Ele ainda não tinha a técnica de cultivo, ok? Técnicas da agricultura. Então, eles viveram até chegar neste período. E foi também chamado Idade da Pedra Lascada. Você se lembra por quê? Porque eles utilizavam de pedacinhos de pedra, lascas de ossos, para fazer as suas ferramentas de caça, certo? Anotem aí essa informação. Vamos para a questão 2. No período paleolítico, então estamos falando sobre o mesmo período em que acabamos de falar, de escrever logo ali atrás, ok? No período paleolítico, quais foram as formas de o ser humano obter alimento? Nós acabamos de lembrar que ele não plantava e colhia. Então, isso nós vamos excluir aqui nas alternativas, ok? Vamos lá. Letra A. Caça. Ele caçava, tá certo. Pesca. Também.
Comércio? Não, aqui nessa época não se vendia nem comprava nada. Então, letra A está descartada. Alternativa B. Pesca, ok. Plantação de legumes? Nessa época, eles ainda não sabiam plantar. Memorizem isso. Na época do Paleolítico, não se plantava e não se colhia. Eles comiam apenas o que a natureza entregava para eles ali, ó, de mão beijada. Exceto a caça, né? Que era mais difícil. Alternativa C. Caça, ok. Pesca, ok. Coleta de frutas, que já tinham ali, ok. Raízes e folhas. Ok, aqui deu tudo certo, mas vamos ainda olhar a D para ver se é necessário descartar. Comércio? Não, já começou errado, porque nós falamos que não tem comércio nessa época. Então, a alternativa correta, caça, pesca, coleta de frutas, raízes e folhas. Como nós citamos, nessa época o ser humano não plantava, então, usavam tudo que tinha na natureza ali. Terminou, acabou a banana, acabou a laranja que já tinha ali naquele lugar, o que eles faziam? Mudavam de lugar. Ia para outro território onde tivesse alimento para ele, ok? Próxima questão aqui. Questão 3. Cite duas tecnologias que foram desenvolvidas pelos nômades para facilitar seu modo de vida. Essa palavrinha nômades, que nós falamos lá atrás, ela está ligada novamente ao período paleolítico, onde os seres humanos não se alimentavam com as suas próprias plantações, sim com o que tinha na natureza, certo? E eram aqueles que se movimentavam. Como todo ser humano, eles estavam aprendendo. Lembra que nós conversamos sobre sermos seres inteligentes, seres racionais? Isso mesmo. Então, eles foram aprendendo toda aquela técnica que nós falamos anteriormente. E o que esse enunciado nos pede? Para citar duas tecnologias que os nômades aprenderam ali para começar a facilitar a vida deles, ok? Então, alternativa A, confecção de instrumentos de caça, domínio da técnica de acender o fogo e domesticação de animais. Isso foi algo que eles foram aprendendo? Vamos lá. Alternativa B, domínio da técnica de acender o fogo e domesticação de animais. Letra C, tecnologia na produção agrícola. Será que nessa época aqui já existiam máquinas para eles fazerem ali a agricultura deles? Não. Criação de ordenhas leiteiras. Eles já criavam ali vacas para poder retirar o leite? Qual dessas alternativas vocês acham que se encaixa com dois conhecimentos, né, duas tecnologias que o paleolítico, o pessoal nômade, foi aprendendo para chegar até o outro período? Você se lembra o nome do outro período? Neolítico. A alternativa A. Eles aprenderam, então, a confeccionar os instrumentos de caça com o quê? Com as pedras. Lembra que nós falamos? Lascas de pedras. Ele começou, então, a aprender o domínio da técnica de acender o fogo. E, observando a natureza, ele aprendeu o quê? Domesticar os animais. Foi a partir deste momento que o ser humano aprendeu que ele deixou de ser nômade e começou a se tornar sedentário. Porque mesmo, vocês se lembram? Agora, com a confecção, depois que ele já confeccionou, que ele aprendeu a acender o fogo e domesticação dos animais, agora ele nem precisava ir lá caçar o animal. Ele já tinha um animal aonde? Ali pertinho dele. Ele criava, alimentava aquele animal e matava ali mesmo, como acontece até hoje. É isso mesmo. Nós temos os abatedouros, onde são levados aqueles animais e é então retirado a carne para o consumo humano.
Responda de acordo com os estudos das aulas 1 a 3. Nós vamos falar agora sobre o próximo período, que se iniciou, logo depois do Paleolítico, que é chamado período Neolítico, certo? Um período novo. Então, marque a opção que explica o período Neolítico. Letra A. Aumento da produção de alimentos e de ferramentas. Eles aumentaram a produção nessa época? Letra B. Período em que surgiram as primeiras formas de comércio. Será que nessa época o ser humano, lá no início do período Neolítico, ele já sabia vender e comprar? O uso das técnicas e tecnologias da agricultura para a sobrevivência. Olha, será que nessa época agora, depois de observar a natureza, que o passarinho deixava cair ali uma semente e nascia uma planta da mesma espécie, será que ele começou a fazer isso também? E agora ele não precisava mais sair dali quando a banana acabou. Ele mesmo produzia ali a sua banana, plantava um outro pé de bananeira. Ou letra D, os animais passaram a ter serventia além da alimentação. Agora ele não servia só para eu caçar, ele me ajudava nas coisas domésticas. E aí? Alternativa C, o uso das técnicas e tecnologias da agricultura para a sobrevivência. Eu dei até uma dica aqui enquanto falávamos, pois ele observava a natureza, aprendeu tudo ao redor com a natureza, ele começou a imitar. Com essa imitação, o que aconteceu? Ele foi melhorando ali a sua tanta qualidade, de vida, ele não precisava mais correr atrás do alimento e ele fazia as plantações perto da sua casa. Nessa época, o ser humano já estava saindo também de onde? Saiu de quê? Das cavernas. Ele aprendeu a técnica das moradias, de construção. E aí nós chegamos à nossa questão 2. O que é arquitetura vernacular? Nós falamos na nossa última aula. Se você tiver alguma dúvida, você pode estar acessando a aula novamente na nossa plataforma e pode também estar acessando no nosso canal do YouTube. Lá você consegue assistir as aulas quantas vezes você precisar. O que é arquitetura vernacular? Letra A. São casas feitas de tijolos e cimentos? Acho que não, Embora eles tenham aprendido as técnicas de moradia, talvez nessa época aqui, ainda falando do período neolítico, eles não tinham ainda a noção de como fazer um tijolo de cimento, nessa época. Não existia isso ainda. Alternativa B. Construção realizada com madeiras? Pode ser, madeira eles encontravam ali naquele lugar. E letra C. Construção com materiais de acordo com o que havia disponível na região que ocupavam. E por último, alternativa D. Moradias construídas com pedras. Bem, a alternativa D poderia estar correta, ela está correta. A alternativa B também. Porém, a alternativa C inclui essas outras duas. Por quê? Porque ele nos diz que a pessoa que fazia essa arquitetura, ela utilizava o quê? Todo o material ou qualquer material que fosse encontrado ali, que era disposto para ele naquela região. Então, isso entra madeira, isso entra pedra, isso entra palha, ok? Então, a alternativa C é a alternativa correta que abrange aqui essas outras, exceto a alternativa A, ok? 3. Cite uma das transformações ocorridas no período neolítico com os grupos humanos. A. Construção de casas mais seguras. Proteger o grupo e produzir mais ferramentas. B. O uso da caça e pesca para a sobrevivência. Letra B a gente já exclui, Porque esse é lá do Paleolítico. C.
Abrigos construídos de palhas e madeiras? D. Criação de novos métodos na produção de alimentos? Criação de novos métodos na produção de alimentos. Eles aprenderam a agricultura e aprenderam a domesticar os animais. Como eram feitas as primeiras formas de registro? Desenhos, pictografias ou ideogramas? Em pedras? Através de símbolos? Se você assistiu a nossa última aula, você vai saber que a alternativa B é a correta, através de pictogramas e ideogramas, que basicamente eram um tipo de desenho, ok? 2. Onde surgiram os primeiros sistemas de escrita? Na China, na Mesopotâmia e no Egito. 3. Marque a resposta que explica o que é escrita ideograma. Símbolos e representações criadas por um povo? Representações através de desenhos? Símbolo que representa uma ideia, um acontecimento, um objeto? Ou surgimento da escrita através da língua de sinais? A própria palavra vai nos dar essa resposta. Ela representa uma ideia, ok? Ideograma. Bem, nós vamos finalizar por aqui a nossa aula. Nós exercitamos. Se você tiver perdido alguma informação, você pode estar assistindo essa aula novamente lá no canal do YouTube, ok? Então se inscreva porque é muito fácil. Você pode apontar a câmera do seu celular para essa imagem que aparece aqui no cantinho da tela e você será direcionado para a nossa plataforma SMED GV. Até a próxima, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido.